Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para dar início ao nosso culto e eu quero começar lendo um salmo de número 138. Eu vou ler aqui na minha Bíblia apenas o verso primeiro. Você pode também ler na sua ou acompanhar aí na tela. Diz assim a palavra do Senhor: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Que grande bênção, né? O salmista Davi diz que vai render graças e vai cantar louvores ao Senhor, porque Ele é digno, e ainda que hajam muitos poderosos nessa face da terra, todos eles têm de se curvar diante do grande Deus que é o Senhor Jesus. Vamos orar e vamos assim louvar o nome do Senhor. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te bendizemos pela oportunidade que temos de, nesta hora, prestarmos a Ti o nosso culto de louvor e adoração. E rogamos que o Senhor receba, Senhor, os cânticos de adoração que colocaremos ante a Tua face e a Tua presença, e que o Teu Espírito nos guie neste momento tão importante da verdadeira adoração, aonde Tu és o centro, Senhor, e digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Assim nós Te louvamos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Vamos então louvar ao Senhor nosso Deus. Amém? Exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua
verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei, eu louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ao Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, para sempre. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eternamente. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, mais formoso entre os 10.000. Ele é a raiz de Davi, seu reino não terá fim. Ele é a paz, Ele é a vida, é o amor e o sol da justiça. Aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, quem venceu por nós lá na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, mais formoso entre os 10.000. Ele é a raiz de Davi, seu reino não terá fim. Ele é a paz, Ele é a vida, é o amor e o sol da justiça. Aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, e venceu por nós lá na cruz. Aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, e venceu por nós lá na cruz. Aleluia, aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, que venceu por nós lá na cruz. Aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, que venceu por nós lá na cruz. Aleluia, o seu nome é Jesus. Aleluia, que venceu por nós lá na cruz. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem
sempre sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão, assim vão aprender suas leis, pois na sua justiça governará. Leão, Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Os povos verão e virão, assim vão aprender suas leis, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Que bênção louvarmos ao Senhor nosso Deus, né, irmãos? E continuando esse momento de adoração e louvor, vamos passar para os nossos dízimos e para as nossas ofertas. Eu gostaria de ler um outro salmo com vocês, é o Salmo de número 34, verso 8 e verso 9. Eu vou ler aqui na minha Bíblia e você pode acompanhar aí na sua ou então na telinha. Diz assim: Ó provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Né? O cristão, ele tem que ser alguém que ande de fato no caminho de Deus, né? Quando ele diz ó provai e vede, ou seja, demonstre sua fidelidade a Deus, que certamente Deus demonstrará a sua fidelidade a você. E o apóstolo Paulo ainda diz, ainda que venhamos a ser infiéis, ele permanece fiel porque não pode negar a si mesmo. Mas bom mesmo é termos um coração que seja fiel ao Senhor nosso Deus. Então nós estamos nesse momento de entrega de dízimos e ofertas. Se você desejar participar conosco, você não é obrigado. Você pode fazer através dessa conta que está aparecendo aí na tela agora. Ou diretamente entrar em contato com a nossa tesoureira, falar com ela e entregar-lhe pessoalmente o seu dízimo e a sua oferta. Nós estamos passando por um período difícil, todos nós, mas é importante que o nosso coração se mantenha fiel ao Senhor nos nossos dízimos e ofertas, nos nossos compromissos que nós temos com o Senhor nosso Deus, com o seu reino e com a sua igreja. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Tu és Deus de eternidade a eternidade e não há outro além de ti. Agora, Senhor, eu peço que o Senhor receba
aquilo que de coração é apresentado na tua santa presença para louvor da tua glória. Assim eu te oro, te louvo e te bendigo, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amém, amados irmãos. Queridos, nós vamos dar sequência ao nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje entramos aí em Atos, no capítulo 6, né? E eu vou ler aqui com vocês do verso 1 até o verso 7. Você pode ler aí na sua Bíblia ou acompanhar aí na tela, mas vai ser o texto que nós vamos abordar hoje, né, que geralmente é conhecido como a instituição dos diáconos. Mas vamos ver o que esse texto tem a nos dizer. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Senhor, nós já te louvamos, nós já entregamos ao Senhor as nossas ofertas e agora pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra. E apesar de mim, Senhor, pecador, pequenino, o Senhor se digne, Senhor, a ser glorificado e honrado através da transmissão do teu querer ao coração de todos aqueles que estão ouvindo, ó Pai, que estão assistindo esta mensagem, para que a tua vontade prevaleça no coração de cada um deles. Assim eu te peço, Senhor. Peço também que o Senhor repreenda Satanás, que tantas vezes tenta, Senhor, impedir que esta mensagem poderosa chegue perfeitamente ao coração da tua igreja. Assim eu te oro em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Amém, amados irmãos. Amados irmãos, nós vimos no último domingo sobre o poder de Deus. Como o poder de Deus ele era derramado na vida da igreja. Como esse poder ele transitava no corpo de Cristo através de nós, como sendo templos do Espírito Santo, propiciando toda aquela ação fantástica, poderosa, grandiosa de Deus, através do seu Espírito no corpo de Cristo. E quantas coisas tremendas eram feitas por meio desse poder, e quantas coisas tremendas ainda podem ser feitas através do poder de Deus que flui através da igreja, que é o corpo do seu Filho, o qual é o cabeça da igreja. Hoje, contudo, nós veremos que esse crescimento que nós falamos da igreja no domingo passado, ele continuava a crescer. Nós ainda estamos no ano 31,
né? A igreja continuava a crescer através do seu agrupamento, quer no templo, quer de casa em casa, né? A igreja começou a crescer. E ela estava se multiplicando muito. E à medida que a igreja foi crescendo, as suas necessidades também foram crescendo, né? E algumas verdades e necessidades que careciam da atenção dos apóstolos dentro da igreja foram ficando cada vez mais notórias. E a igreja, ela já estava bem maior. Como eu falei no domingo passado, aquela multidão do ano 30, muitos já haviam ido embora, mas ainda havia alguns residentes ali e que estavam ali esperando a atenção, o socorro da igreja. E dentro dessas necessidades, algumas coisas apareceram que era urgente, né? Atender pessoas que estavam passando por necessidades que não tinham quem pudesse suprir, como era o caso dos órfãos, como era o caso das viúvas. E quem estava até aquele momento atendendo essas necessidades eram os apóstolos. Só o que houve? Acabou acontecendo uma falha na distribuição. E os apóstolos, eles convocam a assembleia. Eu diria que foi a segunda assembleia que foi convocada, porque a primeira está aí em Atos 1,15, quando a assembleia foi convocada para eleger um apóstolo que ficasse no lugar de Judas, né, que tinha morrido, né? Agora se convoca uma segunda assembleia para escolher pessoas que pudessem assumir aquele encargo que estava destinado aos apóstolos. Só que os apóstolos, eles não queriam abandonar nem o ministério de oração, nem o de pregação da palavra, para se dedicar às mesas, para servir às mesas, né? E uma coisa que é importante falar aqui é que, apesar de não aparecer a palavra diácono aqui nesses versículos que nós lemos, aparece a palavra servir, né? Servir às mesas. E essa palavra servir é que dá origem à palavra diáconos, né? Os que servem, né? E então os apóstolos, eles, olha, nós não fomos chamados para servir às mesas, nós temos um outro chamado maior que precisamos dar atenção. Então, eles convocam a assembleia para que houvesse a eleição e eles escolhessem pessoas que pudessem assumir aquela função de atender aos órfãos e às viúvas e aos necessitados da igreja. E com isso, os apóstolos pudessem se dedicar ao seu ministério. Nós já vimos que o diabo, ele tinha já empreendido algumas tentativas de impedir o avanço da igreja. A primeira delas foi para impedir o avanço da igreja primitiva, foi a perseguição, né? Perseguição externa, que foi movida pelos sumos sacerdotes, pelos saduceus, pelos fariseus. Depois ele tenta impedir o avanço da igreja através de um problema interno, né, através de Ananias e Safira, que permitiram que Satanás enchesse o seu coração, ou seja, foi uma infiltração do diabo dentro da igreja. E agora ele vai tentar uma terceira atuação, que é a distração. Ele estava tentando de toda forma de tirar os apóstolos do seu foco, tirar a igreja do seu foco. E com isso ele cria esse problema, né, essa murmuração. Por isso eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem sobre o tema Vencendo a Distração através da Dinâmica Funcional do Espírito Santo.
Esse é o nosso tema de hoje. E como é que nós podemos vencer isso? Primeiro, através da formação dos discípulos. Olha aí o verso 1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de quê? Dos discípulos. A palavra discípulo aqui é a palavra matetes, que significa aluno, aprendiz, pupilo. Ou seja, não era um curioso. Os apóstolos, eles não estavam ali querendo formar uma igreja com membros, adeptos, não, eles queriam formar uma igreja com discípulos. E aqui diz que essa primeira maneira de vencer essa distração foi através da formação de discípulos. E o que acontece? Esses discípulos começam a chegar na igreja. Muitos discípulos não eram mais curiosos. Reparem que agora não houve nenhum sinal e prodígio, mas se fala do crescimento dos discípulos. E o que acontece? Essa grande diferença entre discípulo e curioso, entre discípulo e membro, ela é muito grande. Porque o membro, o curioso, ele espera pão e peixe. O discípulo, ele pesca, ele é um pescador. Ele vai pescar, ele vai ganhar almas. O curioso, o membro da igreja, ele apoia o seu pastor. Já o discípulo, ele ajuda o seu pastor na obra. Essa era a grande diferença que estava acontecendo ali para diluir essa distração que o inimigo estava trazendo, era através da formação de discípulos. Ou seja, o curioso, o membro, ele quer ir para o céu, mas o discípulo ele quer ir para o céu e ele quer levar outras pessoas com ele. O membro espera uma visita, o discípulo ele é um visitador. Então, o que acontece? Os discípulos, eles se relacionavam e cumpriam a sua missão. Eles não apenas somavam, mas também multiplicavam. Então, quando você percebe que o diabo ele vem com um lado para tentar distrair os apóstolos, Deus vem com outro, trazendo discípulos. Gente que queria ajudar, queria suprir, queria resolver esse problema que estava acontecendo no seio da igreja. E o que a gente percebe aqui? Que os discípulos, que eu digo que os apóstolos, eles não queriam uma igreja cheia de adeptos, de membros, eles queriam uma igreja cheia de discípulos. Então, a igreja ela cresce com os alunos, com os aprendizes, com os pupilos, com aqueles que vão se tornar obreiros, que vão ajudar, que vão trabalhar, que não vão ficar sentados querendo serem servidos. Não, eles vão servir. A igreja é formada por discípulos que servem, porque quem serve presta culto. E é interessante o emprego da palavra discípulo por Lucas aqui, porque ele mostra que a igreja ela estava crescendo no ensino, na doutrina dos apóstolos. Ou seja, a ênfase agora não era mais a questão do milagre, mas era do aprendizado. Os apóstolos estavam se dedicando à palavra, ou seja, eles precisavam estudar para poder ensinar. Eles não chegavam lá e davam 3 pulos, um glória, um aleluia, e estava todo mundo abençoado. Não, eles passavam conteúdo. Eles pegavam ali a lei, o Velho Testamento, e estudavam. Ou seja, cristianizavam todas as verdades acerca de Jesus e transmitiam
para aquelas pessoas que estavam se convertendo. E os apóstolos, eles estavam atendendo a uma necessidade que no tempo do ministério terreno de Jesus era crucial. Como diz lá em Mateus 9, 37 e 38, quando Jesus diz: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Esses trabalhadores são os discípulos, aqueles que estavam se multiplicando, graças a Deus, na igreja. Ai, irmãos, e como é importante que a igreja ela seja formada por gente que quer cultuar a Deus, que quer servir a Deus. Como é importante que a igreja ela seja formada não por membros, não por adeptos, não por número de rol, mas por discípulos. Gente que vai ser solução para as necessidades da igreja, né? Agora, como esses discípulos eles iriam fazer isso? E se apresentando para a obra, né? Se apresentando para a obra de Deus. O discípulo ele não espera ser chamado, ele se apresenta, né? Agora, a segunda maneira de vencer essa atitude satânica de gerar uma distração no corpo apostólico para que eles largassem a oração e a palavra, era vencendo através da identificação do problema. Esse versículo, ele é revelador, esse versículo 1 aqui, né? Ele revela pelo menos duas coisas. Primeiro, ele revela que a igreja primitiva ela tinha um trabalho social com os necessitados. Aqui só é apresentado as viúvas, mas provavelmente os órfãos estavam incluídos aqui também. De que eles tinham um trabalho que o mundo chama de filantropia, e nós chamamos de uma ação de amor, uma ação de socorro, ministério de misericórdia. A igreja tinha isso acontecendo, né? Estava acontecendo, apesar da dificuldade que apareceu. E a segunda coisa que esse texto revela é que havia um problema de segregação racial dentro da igreja. Aparentemente, viu? Pode não ter sido proposital. Logo no início, a igreja não tinha gentios, né? Mas nós tínhamos aqui dois tipos de judeus. O judeu helenista, aquele que era judeu, mas que havia nascido em território estrangeiro, que falava grego. E tinha o judeu que havia nascido nos territórios pertencentes a Israel e que falavam aramaico, que era a língua dos seus ancestrais. Então, os que falavam em aramaico achavam que os judeus de língua grega eram judeus de segunda categoria, né? Seria alguma coisa assim. Mas isso, aparentemente, né? Então, esses dois problemas surgiram, essas duas coisas existiram dentro da igreja. Primeiro, havia um trabalho social louvável, um trabalho de misericórdia louvável, mas havia um problema, é que algumas pessoas estavam sendo esquecidas, e a reclamação veio pelo lado helenista, ou seja, judeus que nasceram em território estrangeiro e que falavam grego. E qual foi o problema? Um problema antigo no povo de Israel, né? A murmuração. O texto diz aqui que houve murmuração dos helenistas. É de arrepiar essa palavra murmuração, né, irmãos? Para a gente que já leu o Velho Testamento, conhece a história do povo de Israel e vê que sobre eles tantas tristezas, tantas desgraças vieram sobre o povo de Israel por causa da murmuração, e a gente percebe isso aqui dentro da igreja cristã primitiva. A gente também leva um susto, a gente fica
preocupado com essa questão da murmuração. Mas o problema é que os apóstolos estavam perdendo a sua prioridade, correndo de um lado e para o outro para atender essas viúvas, e às vezes eles não tinham condição. Lembra, a igreja começou com 120. Pedro prega, vai para 3.000. Depois vai para 5.000. É uma grande diferença você atender um grupo de 120, de repente você já está com mais de 10.000 pessoas, e você ter que orar, ter que estudar, preparar sermão, ainda ter que servir a mesa, foi complicado para eles. Ou seja, eles haviam sido chamados para um ministério, eles agora estavam se dividindo. Né? Então, essas necessidades da oração e da palavra, elas iam acabar sendo esquecidas ali. Né? E naquele período, ao que parece, a gente percebe que os gentios não estavam ali, mas havia problemas ali dizendo, esse sujeito é grego, não, eu sou judeu, mas falo grego, não sabiam falar aramaico. Pode ser que quem estivesse ajudando os apóstolos tenha feito alguma diferença. Servia primeiro a viúva dos judeus de fala aramaica e, se sobrasse, depois servia os judeus de fala grega. Pode ser, a gente não sabe. Pode não ter sido proposital, como eu disse no início. Mas o fato é que eles sabiam, à luz das Escrituras, que a negligência com os órfãos e as viúvas era um pecado grave. Para os irmãos terem uma ideia, Isaías 1, verso 17, diz assim: aprendei a fazer o bem. Olha só, aprender, porque nós somos maus. Não existe ninguém bom. A gente tem que aprender a fazer o bem. Então ele diz aqui: aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão e pleiteai a causa das viúvas. Isaías 1,17. Né? Então, você negligenciar isso, você estava indo contra algo que Deus dava muito valor, que Deus dava muita atenção. Né? Tiago, irmão do Senhor, ele diz isso lá no verso 27 do capítulo 1. Eu até separei aqui o versículo na Bíblia Peshitta, é uma das Bíblias mais antigas que se já ouviu falar. Eles traduziram assim: porque diante de Deus, Pai, a adoração pura e santa é esta: ter cuidado dos órfãos e dar atenção às viúvas e em suas necessidades, e guardar-se sem mancha do mundo. Ou seja, a adoração verdadeira era atender aos órfãos e às viúvas e se manter numa vida santa. Então, esse era o que estava acontecendo. Né? Esse tipo de esquecimento, permitir que essa negligência perdurasse, iria fazer um grande mal para a igreja. E também faria um grande mal para a igreja se os apóstolos resolvessem viver uma vida para servir à mesa e esquecesse também as Escrituras. Ora, irmãos, hoje nós também temos esse problema. Nós temos pessoas que estão sendo esquecidas nessa pandemia. Nós temos pessoas que estão desempregadas, às vezes a gente não sabe. A gente tem pessoas que pode estar empregada, mas que mexeu na sua rotina de vida, se sente solitária, não tem a companhia dos irmãos. Olha, pega o telefonezinho aí e liga. Na nossa igreja, a maioria das pessoas são pessoas de mais idade.
E é muito importante, porque se essas pessoas se sentem esquecidas, elas se sentem deprimidas. E essa é uma coisa que não só eu, mas você como discípulo também deve fazer, ligar, saber como é que está. Eu me lembro que uma vez uma pessoa de nossa igreja fez aniversário, né? E apesar de ter sido colocado no boletim, ninguém ligou para ela, né? E eu lembrei, liguei. Aí ela revelou assim: eu estou tão triste, pastor. Não, por quê? Porque ninguém ligou para mim. Eu liguei, minha irmã, eu sou igreja também. Ela disse: não, pastor não vale. Ou seja, vale sim, mas o que acontece? As pessoas esperam a confraternização dos outros, porque nós somos um corpo. Nós não podemos nos esquecer dessas pessoas. Ninguém pode ser esquecido. O próprio Senhor Deus, em Isaías 49, verso 15, ele disse: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Ou seja, Deus entende que quando a gente passa por um problema, como nós estamos passando agora, ou quando há algum tipo de perseguição, quando há uma necessidade de que as pessoas se mantenham mais trancadas, mais fechadas, que se revele o amor da lembrança. Deus não se esquece, Ele também requer de nós que nós não venhamos a nos esquecer dos nossos irmãos. Então, duas lições nós temos que aprender aqui. A primeira é que toda a igreja deveria ter um ministério de misericórdia para atender aos membros de sua igreja. Ter a condição de se juntar na igreja, de fazer na igreja o costume de se levar alimentos, de se levar ofertas, para que a gente possa comprar alimento para atender aos necessitados da igreja. Essa era uma função diaconal. Os apóstolos disseram: nós não temos condição de fazer isso. E o diácono, ele tem que ser alguém, que tem essa percepção da necessidade do próximo, que ame ajudar o próximo. A igreja, ela precisa ter isso. E uma segunda coisa que nós temos que evitar, mesmo que não tenha sido proposital, é evitar que haja na nossa igreja, ou evitar que haja na igreja de Cristo segregação. Evitar e disciplinar toda e qualquer segregação no seio da igreja. Não existe crente de segunda categoria. Não existe um crente melhor do que o outro. Pode existir um que tenha mais posses, mas são todos iguais. A igreja não pode ter ali alguém que seja discriminado pela sua cor, pelo seu emprego, pelo lugar onde nasceu. Não tem. Olha, quando eu fui fazer o seminário em Recife, geralmente as pessoas aqui do Rio de Janeiro faziam seminário no Rio de Janeiro, e os seminários locais eram para as pessoas locais, e você, quando ia para um seminário de outro estado, você podia tomar a vaga de alguém, E eu fui fazer seminário em Recife por orientação do meu pastor.
E durante um tempo eu sofri na pele esse tipo de segregação. Todas as vezes que eu chegava num grupo de seminaristas, né, as pessoas diziam, lá vem o carioca, e saía todo mundo. E eu nem era carioca, eu nasci em Friburgo, eu sou fluminense, por nascimento e por time. Então, quer dizer, mas havia esse tipo de coisa. Né? Dentro da igreja não se pode ter esse espírito, né, de deixar de atender porque fulano é diferente. Não tem. Isso é coisa do diabo, é distração que o diabo cuida. E muitas vezes nós deixamos de atender essas necessidades. Uma outra maneira de vencer essa distração é através da correção, né? A queixa, a murmuração feita pelos helenistas vai cair no colo de quem? Dos apóstolos. Por quê? Vê aí, Atos 4,35. E depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Quem era responsável de fazer essa distribuição? Eram os apóstolos. Aquela murmuração foi contra quem? Contra os apóstolos. Ou seja, caiu no colo deles. Caiu no colo deles. Então, era necessário uma medida rápida, imediata, para se corrigir aquele problema. E os apóstolos, a gente percebe isso, graças a Deus, não foram negligentes nisso. Eles não foram nem negligentes, nem remissos, eles agiram com rapidez, com sabedoria, para estancar aquela hemorragia que colocava em risco a paz interna da igreja e também o seu testemunho externo. Olha lá, está vendo? Ó? Até lá dentro também eles fazem segregação, né? E outra coisa boa, que os apóstolos eles não ficaram na defensiva. Eles acolheram a reclamação dos irmãos judeus helenistas. Eles acolheram, tiveram a coragem de acolher as críticas e eles fizeram a correção da rota. Né? Por isso que aqui eles pegam e dizem, verso 2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolheis dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e da sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Ou seja, eles resolveram descentralizar. Não, nós vamos criar um grupo aqui, né? Alguém que vai fazer a diferença, e eles tiveram todo o cuidado, porque sabiam que grande parte daquela confusão girava em torno da organização, e essa é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, porque é aqui que se começa a igreja a se organizar, a se desenvolver um tipo de organização. Então, essa declaração, ela mostra isso. Então, é necessário nós fazermos uma diferença entre a igreja propriamente dita e a organização da igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque a tragédia é que a igreja, sobre a qual nós lemos aqui no Novo Testamento, ela veio a se tornar, no transcurso dos séculos, uma grande instituição, com grandes templos, grandes catedrais, dignatários, secretários, presidentes, vice-presidentes. Se formou uma instituição. Ela se tornou uma empresa. E nós temos que fazer uma diferença entre organização, entre a igreja e a sua organização,
e a instituição em si. Porque essa é a grande tragédia. Quando a organização se torna mais importante que a mensagem, aí se inverte a posição daquilo que se é pregado no Novo Testamento. A gente não vê hoje um grande número de desigrejados? Qual é a reclamação deles? Não, a igreja não é mais aquela igreja do Novo Testamento, ela virou uma instituição, e eles têm razão. Quando se prima mais pela instituição do que pela organização neotestamentária da igreja, nós temos um problema. Porque quando se valoriza mais a instituição do que a mensagem, pessoas se decepcionam. E acabam achando que a igreja é como qualquer outra empresa. Né? Esse é o perigo. Tem pessoas que amam cargos eclesiásticos, que amam ser presidentes da igreja, que amam ser presidente de presbitério, que amam ser presidente de alguma organização dentro da igreja. Gostam? O presidente da UPH, a presidente da SAB, o presidente do... Há pessoas que amam isso. Amam a instituição muito mais do que a organização eclesial bíblica. Os apóstolos, eles tinham que organizar a igreja, era necessário. Eles não podiam fazer tudo. Mas reparem, e nós vamos ver daqui a pouco, que a prioridade deles era outra. Era outra. Eles entenderam que não era o chamado deles, né, atender a mesa. Não era. Então eles resolvem descentralizar aquela missão de misericórdia, e diz, olha, escolhei dentre vós pessoas capazes, cheias do Espírito, de sabedoria, o qual nós vamos encarregar desse serviço, porque nós temos uma outra prioridade. Esse mundo é um mundo que mais fala em prioridade, mas que menos valoriza a verdadeira prioridade. E os crentes, infelizmente, às vezes têm valorizado tantas prioridades que não são as prioridades que deveriam ter importância, que eles acabam se distanciando de Deus. Não é? A solução não era que os apóstolos deixassem de orar e de estudar a palavra para servir à mesa. A causa deles era outra. Era mais urgente. E eles escolhem homens com credenciais para isso. Eu fiquei me perguntando aqui, por que não escolheram 7 mulheres? Escolheram 7 homens. Ainda mais que eram viúvas, né? As mulheres talvez pudessem entender mais. Fiquei me perguntando aqui. E a única resposta que me veio à mente é que naquele período as mulheres não estavam, talvez, devidamente preparadas ainda para assumir aquela missão. Né? Talvez até pelo início da igreja, por causa do contexto cultural judaico. Mas nós vamos ver, daqui a pouquinho, que elas são incluídas nesse ministério. Né? Então, e outra coisa que vale a pena salientar é que não foram os apóstolos que escolheram os diáconos, foi a igreja que escolheu. Né? E eles foram escolhidos, né, ali para esse ministério. Né? Eles
as credenciais estavam estabelecidas, as características que foram exigidas aqui também seriam exigidas no futuro. Só para os irmãos terem uma ideia, aqui em 1 Timóteo capítulo 3, do verso 8 até o verso 13, nos diz isso, e aqui aparece, nós temos a inclusão das mulheres. Diz assim, semelhantemente, Paulo escrevendo a Timóteo, semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, não podiam ser novos convertidos, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Agora, olha só, da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Ou seja, as mulheres, elas são relacionadas aqui, é como a palavra da mesma sorte as inclui no corpo diaconal. Né? E continua, o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmo justa preeminência e muita intrepidez na fé em Jesus Cristo. Ou seja, para ser um diácono, não era assim, os diáconos é um cargo de segunda categoria, nada. E nós temos que parar com essa ideia de que o sujeito começa ali novinho na fé, aí ele se torna presidente da mocidade, e aí alguém escolhe ele para ser um diácono, e aí porque ele foi um bom diácono, coloca ele para ser presidente. Tem gente que acha que presbítero é um diácono glorificado, e não é, gente. Às vezes você pega um bom diácono, coloca para ser um presbítero, e ele é uma tristeza, porque ele é diácono, o negócio dele é servir, ele tem o dom, ele tem a capacidade para isso. Né? E como é difícil a gente encontrar pessoas com esse perfil. Reparem que eles escolhem 7, e mesmo naquela época, quando o Espírito Santo estava tão ativo, né, nem todo mundo era cheio do Espírito Santo. Por isso se tornou necessário que aqueles que fossem fazer parte da obra fossem pessoas cheias do Espírito Santo, senão não podia. Por isso que Paulo diz, olha, enchei-vos do Espírito, né? E não de vinho, no qual há dissolução. Como é difícil. Então esses 7 homens não foram escolhidos pelos apóstolos. A gente olha assim, puxa vida, mas devia ter uns 10 mil e só 7 iria resolver esse problema. Gente, quando você tem 7 pessoas com essa capacidade, a qualidade delas consegue suprir. Elas vão saber organizar as coisas. Né? Elas vão saber organizar as coisas. E uma coisa que eu acho interessante, não sei se vocês perceberam, os que foram escolhidos. Olha aí, foram escolhidos, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão, que mais tarde iria morrer por causa da pregação do Evangelho, se tornando o primeiro mártir da igreja, um diácono, né? Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Vocês repararam que todos os nomes são gregos? Provavelmente todos os diáconos eleitos eram helenistas, para provar que aquele problema ocorrido provavelmente não tinha sido proposital. Porque todos os escolhidos aqui, todos eles possuindo nomes gregos e provavelmente helenistas, foram
escolhidos. A igreja, ela resolve seus problemas assim, dando a face, demonstrando que não é nada disso, né? Que o problema não é esse que parece ser, né? Todos tinham nome gregos, todos, né? E no verso 6, se vocês olharam aí, mostra a maneira como eles foram ordenados, né? Diz aqui, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E esse é o sistema presbiteriano, né? Que a igreja elege e os presbíteros impõem as suas mãos e os ordenam. Assim também como todo presbítero, todo pastor que é ordenado, recebe a imposição de mãos. E uma coisa importante a se dizer aqui é que os apóstolos, eles foram naturalmente sendo substituídos pelos presbíteros. Por isso que a igreja presbiteriana não tem apóstolos. Porque os apóstolos, eles foram automaticamente sendo substituídos pelos presbíteros. Só para os irmãos terem uma ideia, lá em Atos 15, verso 13, aparece um presbítero chamado Tiago, que se tornou um líder, né? E que deu uma palavra boa em relação a como se deveria se comportar com os gentios. Então, terminam-se os apóstolos, os presbíteros vão assumindo. Por isso que Pedro diz, olha, eu, presbítero como eles, né? Pedro se julga presbítero, mostrando que o apostolado cederia o lugar ao presbiterato, porque depois de muito tempo, os requisitos para ser apóstolos não poderia ter mais ninguém que tivesse visto, por exemplo, eu não vi o Senhor Jesus no seu ministério terrenal, não fui testemunha da sua morte nem da sua ressurreição. Então, eu não posso ser um apóstolo, eu não tenho essas credenciais, mas posso ser um presbítero, posso ser um pastor, né? E foi assim que as coisas ocorreram, e é assim que a igreja presbiteriana, ela tem a sua forma de eleger os seus oficiais, seguindo o modelo bíblico, né? Então, foram todos eles eleitos, homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, né? Homens que estavam ali ordenados, preparados para suprir a necessidade. Repara que o inimigo tentou de uma forma, mas os apóstolos foram rápidos na resposta. E por último, eu quero falar sobre uma outra maneira de vencer essa distração. É vencendo por meio da verdadeira vocação. E eu estou interessado aqui em falar em pelo menos 3 versículos. O versículo 2, que diz aqui que os apóstolos disseram que não era razoável que eles abandonassem a palavra de Deus para servir às mesas. O versículo 4, que fala que eles queriam se consagrar à oração e ao ministério da palavra. E o versículo 7, que fala de que a igreja crescia. Bom, a réplica dos apóstolos, o que acontecia? A igreja achava que os apóstolos tinham que fazer aquilo. Então, eles apresentam uma réplica, que está aí no verso 2. Ele diz, não é razoável que nós abandonemos a palavra para servir às mesas, né? Então, por que não é razoável? Eles, com isso, estavam dizendo qual era o ministério da igreja, qual era a função primária da igreja, qual a razão da existência da igreja que eles estavam ali representando. Era transmitir a palavra. Era pregar o evangelho. E por isso que a igreja estava crescendo. Se você olhar aqui, né, depois
daqueles 120, Pedro prega, tem uma conversão em massa, ele prega, tem outra. Então a pregação, o ensino, estava fazendo com que a igreja fosse crescendo, e essa é a primazia, a função principal da igreja, transmitir a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter ação social. Sim, devemos, as duas coisas são importantes, mas nós devemos entender que primeiro vem a palavra. Há muita gente aí que dentro da igreja colocou o movimento filantrópico acima das escrituras. Não. A Bíblia mostra que a filantropia, se formos chamar assim, que o ministério de misericórdia é decorrente da palavra pregada de corações convertidos que querem fazer bem ao próximo. Então, nós devemos entender as prioridades. Os apóstolos não poderiam parar o que eles estavam fazendo. Não poderiam. E nem os pastores podem parar o que eles fazem, que é orar e estudar. Eles são chamados para pregar. Para ensinar. E ele precisa muito dos discípulos, não dos curiosos, mas dos discípulos, para nessa tarefa estarem ajudando na diaconia e em outros ministérios. O mundo carece de ação social por parte da igreja? Sim, carece, mas não é a prioridade da igreja. Nós não podemos permitir que nada usurpe a posição da palavra de Deus na igreja. Primeiro, eu vou falar de Jesus. É dever primário da igreja pregar a palavra, a tempo ou fora de tempo. Timóteo 4,2 diz isso. E depois eu vou fazer. Eu vou ajudar, eu vou cooperar. A maior necessidade desse mundo é ouvir a palavra de Deus. Por que ele está assim? Os apóstolos entendiam que eles não poderiam parar de pregar, que eles não poderiam parar de orar. Atos 1,8. O Senhor Jesus disse para ele: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judéia, e vai por aí afora, até os confins da terra. Eles tinham uma missão. Os apóstolos, eles queriam continuar pregando, porque só essa mensagem poderia fazer ou satisfazer a necessidade fundamental de todo homem, que é Deus, que é Cristo. Nem só de pão viverá o homem, é o que está lá em Lucas 4,4, quando Satanás vai tentar Jesus. Em Deuteronômio 8,3 também diz isso, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu vou levar o pão? Vou, mas primeiro eu vou levar aquilo que tem poder para mudar a vida das pessoas. É pela pregação do Evangelho que nos é exposta a origem dos nossos problemas. Tiago capítulo 4, verso 1, verso 7 diz: da onde vêm as guerras e contendas e brigas que é entre vós? Não é da cobiça que milita na vossa carne? Nós não podemos colocar os homens na frente de Deus. Deus vem na frente, a palavra vem na frente. Então eles precisavam, eles entendiam, nós precisamos orar, nós precisamos do preparo para a pregação, nós precisamos saber o que nós vamos dizer. Isso fazia diferença no ministério apostólico. Porque quando você ora, você diz: Senhor, eu estou na tua dependência. Quando você estuda, você está dizendo para Deus que você não está negligenciando para chegar lá e falar qualquer coisa, não.
Irmãos, eu levei 4 anos para fazer seminário, fora pós-graduação e outras coisas. Há pessoas que fazem um cursinho de 3 meses aí, já acha que é pastor e sai pregando um monte de besteira e tem um monte de gente que aplaude. Porque também não leem as Escrituras, não se instruem. E eles imitaram o Senhor Jesus. Em Lucas 6,12, Lucas registra: naqueles dias retirou-se para o monte o Senhor Jesus a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E no outro dia ele tomou uma decisão, ele escolheria quem? Os apóstolos. Romanos 12, verso 12, o apóstolo Paulo diz: olha, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Ele ainda diz aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Orar e estudar a palavra de Deus estão de mãos juntas, elas são insubstituíveis. O resultado dessa decisão dos apóstolos, sabe qual foi? Olha aí o verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Obedeciam à fé. Aos apóstolos foram confiados os oráculos de Deus. Eles tinham que encarnar aquela palavra, pregar aquela palavra. E o inimigo estava fazendo de tudo para colocar uma distração no corpo apostólico. E ele faz de tudo para você que é um pastor, para você que é um presbítero, que tem a responsabilidade de estar pregando, falando. Ele tenta te distrair com tudo, desde um joguinho, desde um programa de TV, desde um jogo de futebol, ou qualquer outra coisa que pode parecer até boa, ele usa para te distrair, para te tirar do foco do seu ministério. Cabia a eles a diaconia da palavra, mas não a diaconia das mesas. E embora fosse um trabalho justo, necessário, a assistência às viúvas, aos pobres, não era a prioridade dos apóstolos. Por isso, se organiza a junta diaconal, os diáconos. Eles não podiam abandonar as trincheiras da oração e do ministério da palavra para focar noutra área. A distração seria uma armadilha mortal para a igreja. E se eles tivessem caído, a igreja não seria o que era naquele início, não seria hoje o que é. Lucas, ele destaca esses 2 ministérios da igreja. A diaconia da palavra, verso 4, e a diaconia das mesas, verso 2 e verso 3. A pregação do evangelho e o ministério de misericórdia são necessários, mas cada um tem o seu devido lugar. Essa decisão dos apóstolos, ela é um divisor de águas, na história da igreja. Aqueles que foram chamados para pregar a palavra precisam esmerar-se nisso. Não é chegar lá e falar qualquer coisa ao arrepio dos cabelos do braço, não. Tem que se afadigar na palavra, a fim de ser um obreiro fiel e aprovado. Se os apóstolos tivessem abandonado a oração e o ministério da palavra para servir as mesas, a igreja teria perdido o seu foco e o seu poder. O crescimento da igreja vem de Deus, é claro, mas vem por meio da oração e da palavra, instrumentos que Deus escolheu para fazer a igreja crescer. O resultado da medida tomada pelos apóstolos, ela serenou os ânimos dos helenistas, criou-se um grupo forte
de 7, que mais tarde eles iriam ser conhecidos como os 7, né? É uma coisa interessante. Em Atos mesmo, Filipe era um dos 7. Então eles iam ser conhecidos como os 7. Distribuiu o trabalho, né? Descentralizou. A igreja conseguiu fazer bem as duas coisas e ela crescia a cada dia, tanto em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. E diz que muitíssimos sacerdotes, verso 7, obedeciam à fé. Eu acho interessante que Lucas, ele quase faz uma redundância aqui, ele coloca dois verbos que estão no imperfeito, crescia e se multiplicava juntos, né? Indicando que a igreja não parava de crescer, a multiplicação era constante. A gente vê isso no verso 7, a gente vê isso em Atos 9, 31, Atos 12, 24, Atos 16, 5, Atos 19, 20, Atos 28, verso 30 e verso 31. A igreja multiplicando, não parava de crescer. A palavra de Deus é tão poderosa que ela fazia com que até no meio das fileiras daqueles que eram inimigos, pessoas viessem a se converter. Há um historiador que ele diz que havia, naquela época, em Jerusalém, cerca de 18 mil sacerdotes e levitas ligados ao serviço do templo, e muitos deles estavam se convertendo. Se os apóstolos tivessem perdido o foco para se dedicarem à diaconia das mesas, a palavra não teria se espalhado como se espalhou e, consequentemente, não haveria crescimento numérico saudável da igreja. Quanto maior o alcance da palavra, maior o crescimento da igreja. A palavra é o principal instrumento usado por Deus para levar a sua igreja a crescimento, à maturidade e ao crescimento numérico, né? Sempre que a palavra de Deus foi proclamada com fidelidade e poder e integridade e relevância, a igreja cresceu. Sempre que a palavra de Deus foi negligenciada, a igreja perdeu seu vigor e se corrompeu. Igreja Shalom, nós precisamos entender que cada um dentro da igreja tem um ministério. O pastor tem o seu ministério, a diaconia tem o seu ministério, os jovens têm o seu ministério, os homens da música, os irmãos da música, do ministério de música, têm o seu ministério e precisam se esmerar neles. E se cada um fizer a sua parte, a igreja vai crescer saudável. E para terminar, nós precisamos que os nossos pastores, os presbíteros, se dediquem à oração e à palavra. É o ministério deles. Nós precisamos que líderes que assumam a diaconia, né, da mesa, ou seja, daqueles que vão cuidar dos órfãos e das viúvas, e que igualmente é um trabalho que requer excelência, que requer pessoas cheias do Espírito Santo, cheias de sabedoria, de discernimento. Precisamos entender que a prioridade da igreja é anunciar a palavra de Deus, pois nesse mundo está precisando ouvir a palavra do Senhor. E que a alma vem primeiro que o pão. O homem precisa de salvação. O pão vem em seguida, mas a alma precisa. Que Deus vem antes do que o homem e que nós não podemos nos distrair com assuntos que, ainda que pareçam importantes, não é a nossa função principal. Precisamos de clareza para mostrar que muitas vezes um problema não foi criado propositalmente. Olha, a igreja precisa pregar a palavra
e socorrer os seus necessitados. E precisa de pessoas, não que murmurem, mas que tenham a visão do problema e que digam: eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor, como um diácono, como um servo teu, no presbiterado, no pastorado, aonde for, né? Mas que nós nunca venhamos a perder o foco, nunca venhamos a perder a visão principal do ministério da igreja. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vimos aqui que o inimigo tentou trazer uma distração para os apóstolos, para que a igreja parasse de pregar, para que a igreja parasse de orar, e através de um ministério, de uma coisa boa, tentou, Senhor, diluir-los da visão principal da igreja, que é a pregação do Evangelho. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê a bênção de não confundirmos organização da igreja com instituição, que não venhamos ser amantes da instituição, mas da organização bíblica, da organização eclesiástica revelada nas Escrituras, e que ela jamais tome a frente da mensagem do Evangelho. Porque quando a instituição está à frente da mensagem, nós estamos diante de uma grande tragédia. Abençoa-nos e guarda-nos e ajuda-nos a crescermos no meio dessa pandemia, onde nós temos que ficar em casa, onde pregar o Evangelho se tornou muito difícil, mas não impossível. E eu peço que o Senhor dê aos teus servos a criatividade de continuar falando do teu amor por meio da tua palavra. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluias. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito esteja sobre vós, povo de Deus em Shalom, e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe, nos dê uma ótima semana e quarta-feira nos vemos na reunião de oração na plataforma Zoom às 8 horas da noite. Até lá, um grande abraço, que Deus te abençoe.